No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha vindo correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Prezado diácono Roberto, diácono Jorge, irmãos e irmãs, esse domingo da Páscoa, tão grande para nós, esse dia belíssimo, que São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, achando que nessa grandeza precisava algo mais, faz a sequência da missa que ouvimos hoje cantada e coloca as verdades da nossa fé mesmo. Ele ressuscita, o Cristo que ressuscita, e abre para nós, no coração de Deus, as portas da nossa salvação. É Ele quem abre, é Ele o primogênito, é Ele que vai abrindo. Ele é o vencedor, Ele é o Senhor. E é claro que para a gente viver essa grandeza da ressurreição, a gente precisa dar um passo na fé. Percebem que daqui para frente, Maria, mãe de Jesus, vai aparecer só lá agora em Pentecostes, quando vem a força do Espírito Santo, né? Na subida, na ascensão de Jesus, e quando estão reunidos vem a força do Espírito Santo, porque ela acreditou desde sempre na ressurreição. Todos os outros, por isso Jesus, nesses 40 dias após a Páscoa, vai aparecendo àqueles que ele precisa ainda fortificar na fé, fortificar, alicerçar na fé. O Evangelho hoje, como segunda opção, seria dos discípulos de Emaús, em que Jesus vai e encontra eles pelo caminho. São discípulos que, diante de tudo que não compreendem, querem abandonar a fé, desistir de tudo, ir embora, porque ainda não percebem, Ele ressuscitou e está conosco. Está conosco. Aí podemos nos perguntar onde? Quando ouvimos a sua palavra, quando vivemos a sua palavra, e os discípulos de Emaús sentem isso, o seu coração fervilhar, sentem que o coração estava pegando fogo quando ouviam a palavra de Cristo. É Ele que ressuscita todos nós. Na Eucaristia, quando se parte o pão,
Quando o pão é partido, repartido para todos nós, é Ele que nos alimenta, é Ele o ressuscitado que está no meio de nós. Nos sacramentos da igreja, todos eles, o Cristo está vivo e presente no meio de nós. Mas a nossa vida, meus irmãos, no Evangelho de João deixa isso bem claro, porque há uma oposição muito clara entre trevas e luz. E o Cristo é aquele que vem superar todas as trevas. E o Evangelho hoje mostra exatamente isso. Maria Madalena, que de manhã, com o coração quebrantado, entristecido, e se ela vai ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, é porque ela ainda não entendeu e não compreendeu. Ele não está mais, ele ressuscitou. Para ela, a morte tinha acontecido. Estava ali. E ela vai no escuro, ainda estava escuro, diz São João. Quando nós andamos no escuro, nós não conseguimos ver plenamente as coisas. Quando estamos longe de Deus, quando a nossa fé, quando a nossa certeza vai diminuindo, nós não conseguimos ver a beleza de Deus. Não conseguimos ver. Experimente num lugar que você não conhece, andar com a luz apagada, no escuro. A gente vai tateando, vai devagar, não é isso? Em casa talvez você ande um pouquinho mais rápido, porque você sabe onde é que estão dispostas as coisas, já está acostumado na sua casa. Mas se é num lugar estranho, a gente vai andando assim às apalpadelas, para a gente não bater e esbarrar em nada. O escuro é isso. A fé que está obscurecida pela dor, pela rejeição, por tantos males, não nos deixa caminhar seguros. Monte de dúvida vem na nossa cabeça. Monte. E quando andamos na escuridão, longe de Cristo, nós ainda fazemos coisas que não deveria ser feita. Maria Madalena sai correndo para encontrar os discípulos, Simão Pedro e os outros discípulos, e o outro discípulo, que era João, o evangelista, e conta esta mentira, né? Porque ela não conseguiu ver com clareza. Ela estava caminhando na escuridão da morte, mas estava. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e João saem correndo, lado a lado, caminham juntos, os dois corriam juntos. João chega primeiro, porque agora sim, Pedro tem a primazia. É mandato de Jesus, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros. É mandato de Jesus, Pedro, o que tu ligares na terra está ligado no céu. É mandato de Jesus, ele tem a primazia. Mas Pedro, poucos dias antes, e nós vivemos isso nessa semana da paixão, diante da dificuldade que teve, ele teve medo. Ele estava lá, quando Jesus estava sendo condenado, ele estava lá no jardim, se aquecendo com os soldados. João foi o único, junto com Maria, junto com as outras mulheres, a estar todo momento junto a Jesus. Inclusive na crucifixão. João foi o único. Por isso hoje, é João que leva Pedro a ver o Cristo. É João que vai à frente e Pedro vai seguindo João. Ele é o primaz, o primeiro. Isso fica muito claro quando eles chegam no túmulo. Ele só dá uma espiadinha, João. Ele espera Pedro vir e entrar e ver, chegar, né? E entrar e ver aqueles sinais.
Comumente a gente diz, o túmulo está vazio. Mas isso é errado falar isso. Porque o túmulo está cheio dos sinais do ressuscitado. Está cheio. Qual ladrão que entra numa casa e deixa tudo arrumadinho? Nenhum. Se tivessem roubado o corpo de Jesus, não perderiam tempo em arrumar o túmulo. E ali estava, tudo arrumadinho. As faixas de linhos deitado no chão. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Este é um sinal que todo judeu entende. Todo judeu. Está ali, o pano dobrado. E significa, não acabei, não terminou, eu voltarei. Por isso João coloca, então entrou também o outro discípulo, que é ele mesmo, João, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Acreditou, porque o sinal do ressuscitado está ali. Domingo da ressurreição do Senhor é o dia em que o Senhor ressuscita a nossa fé, que o Senhor ilumina a nossa vida. Nós temos dias escuros? Temos dias difíceis? Temos. Todos nós perdemos pessoas que amamos. Todos nós temos situações difíceis lá em casa. Às vezes, com vontade de desistir, é as trevas, a escuridão, o desânimo, o medo tomando conta de nós. Todos nós passamos por isso. E se não passamos, vamos passar. É uma doença que não tem cura, que vai castigando a gente, e vai nos fazendo sofrer, e vai nos colocando em xeque a nossa fé. É o fim do dia que vai chegando e a gente se questiona, eu tenho que voltar para casa, eu não tenho mais paciência, eu não quero mais. É uma vontade de desistir tão grande, de sumir do mundo, às vezes de morrer. O domingo de Páscoa é o dia de a gente olhar para o sinal e ver. Eu não estou sozinho. Ele ressuscitou. Ele comigo está. Ele venceu a morte. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Carta de São Paulo aos Colossenses que ouvimos no dia de hoje. Se Cristo ressuscitou, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. As coisas do alto. E busquemos nós também, neste domingo de Páscoa, as coisas do alto, onde está Cristo, o ressuscitado. Que o Cristo pascal que aqui está, a gente não está vendo a chama, tanto que eu pensei que não estava aceso, né, gente? Desculpe aos ministros, viu? É que a chama dele está bem miudinha ali. É que botaram uma coroa, a gente botou uma coroa, foi eu que pedi para botar. E está apagando o fogo dele. Mas eu vou pedir para tirar isso aí. Não deu muito certo esse capacete de Jesus aí. Não deu. Mas o Círio Pascal aqui está. Essa coluna de luz e de fogo. Que nesse tempo pascal, nesses 40 dias da Páscoa, 50 dias até o Pentecostes, ele vai nos iluminar. E que ao olhar para o Círio Pascal eu possa lembrar, ele caminha à minha frente para iluminar os meus passos. Fique de pé, por favor. Coloque assim a mão no seu coração. E nesta noite da Páscoa, diante de tantas escuridões que você passa, e cada um sabe a sua, medos, angústias, doenças, desemprego, brigas lá em casa, desavenças, peça a luz do ressuscitado. Peça que o Senhor ilumine a tua vida hoje. Peça que o Senhor venha em teu auxílio. Está pedindo mesmo. Jesus, ressuscita a minha fé, a minha esperança, ressuscita o meu casamento, ressuscita esse primeiro amor que me fez unir
a minha esposa, ao meu esposo. Ressuscita, Senhor, a minha vida. Hoje é dia de ressuscitar a fé, a esperança e a confiança. Obrigado, Jesus, porque caminhas à nossa frente e fazes arder o nosso coração. Com a tua luz, vem afastar as trevas da minha vida. Obrigado, Jesus. Bendito sejas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.